Olá, gente querida! Tudo em paz, saúde, bênção, paz de Deus para você e para toda a sua família. Eu gostaria de agradecer a tantas pessoas que têm colaborado com o nosso canal. Peço, por favor, divulgue esse canal, espalhe a santa palavra de Deus a quantas pessoas, para que mais e mais pessoas nesse tempo de isolamento social, mais e mais pessoas possam ter acesso, viver da palavra, alimentar-se da palavra, rezar com a palavra. Peço também que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito, divulgue esse canal nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, no Instagram. Peço que você ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou do vídeo de hoje, dê também o seu like, o seu joinha, para ajudar o nosso canal a crescer. O trecho do Santo Evangelho deste dia é tirado de João, capítulo 10, versículos 31 a 42. Assim diz o texto bíblico. Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do rio Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí, meus irmãos, minhas irmãs, o texto do Evangelho desse dia 3 de abril. E agora eu gostaria de comentá-lo brevemente. Primeira coisa, vocês perceberam que o texto é construído com uma espécie de moldura. No versículo 31, se diz que os judeus recolheram pedras para matar Jesus. No final, no versículo 42, ali se diz que vários acreditaram em Jesus. Então veja que se forma uma verdadeira moldura de antítese, de oposição. Vários querem matá-lo, vários acreditaram nele. A grande pergunta é o que acontece entre este versículo 31 e o versículo 42. Antes de tudo, é importante lembrar que o texto caminha do versículo 32 ao versículo 38. Depois, do versículo 39 ao versículo 41, temos então uma conclusão final escrita pelo evangelista Lucas. Mas de 32 a 38, aí está o miolo da discussão teológica que Jesus levanta. E qual é a discussão fundamentalmente no evangelho de hoje? Ora, versículo 31,
os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, querem matá-lo. Jesus então faz uma pergunta com um toque de ironia. Jesus diz: por qual das boas obras que eu realizei vocês querem me matar? Obviamente, a pergunta de Jesus tem um toque irônico, sutil. Por qual das boas obras que eu fiz, mandado pelo meu Pai, por qual destas boas obras que eu realizei, vocês querem me matar? Os judeus respondem no versículo 33. Na verdade, eles pretendem matar Jesus, acusando-o de blasfêmia. E a morte seria por apedrejamento ou lapidação. Do versículo 34 ao versículo 38, aqui encontramos o miolo da argumentação teológica no texto do Evangelho de hoje. Como é que Jesus argumenta? Jesus argumenta como um verdadeiro rabino. Essa técnica de argumentação se chama a minore ad maius, isto é, do menor para o maior. E Jesus toma um texto da Sagrada Escritura, do Salmo 82, versículo 6. Ele diz: na lei de vocês, isto é, na Sagrada Escritura, aqui Jesus utiliza a palavra lei no sentido amplo da palavra, para dizer Sagrada Escritura, porque na verdade a citação é do Salmo 82. Na lei de vocês, isto é, na Escritura de vocês, está dito: vós sois deuses. Aqui vamos parar um pouquinho. Como é, em que contexto a Escritura chama as pessoas de deuses? Vamos fazer um processo. Relembremos Êxodo 21, versículo 6. Lá se diz que quando alguém vai para julgar a sua causa, essa pessoa vai diante de Deus. Na prática, ela apresenta a sua causa a um ancião, a um juiz, mas o texto bíblico diz que ela vai diante de Deus. Deuteronômio capítulo 1, versículo 17. Ali se diz que a sentença é dada por Deus, porque Deus é quem tem a arte da imparcialidade, do discernimento e da justiça. E o texto bíblico diz: não sejais parciais. A grande característica de Deus juiz é a imparcialidade. Deus não faz acepção de pessoas. Ora, o texto bíblico diz que a sentença é dada por Deus, mas na prática sabemos que é uma pessoa, um juiz, um ancião, que dá a sentença e julga a causa. Deuteronômio 19, versículo 17. Mais uma vez ali se diz que a causa é levada diante do Senhor. Na prática sabemos que é diante dos sacerdotes e dos juízes. Ora, o Salmo 82, versículo 6, chama de deuses aquelas pessoas que devem, em nome de Deus, realizar a justiça, praticar a justiça, com imparcialidade, sem fazer acepção de pessoas, isto é, olhar de modo especial o desvalido, o órfão, o humilde, o oprimido, a viúva e o pobre. Numa palavra, a Sagrada Escritura chama deuses estes que devem, em nome de Deus, fazer justiça. Jesus então reflete da seguinte maneira: ora, na Escritura de vocês, a Escritura, a lei, isto é, o Antigo Testamento, chama de deuses pessoas. Isso está no Salmo 82, versículo 6. Como é, portanto, que vocês não podem chamar de Deus aquele que é o enviado do Pai? Então percebam como é o raciocínio de Jesus. É do menor para o maior. Se a pessoa que ouve a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, é chamada de Deus,
Muito mais eu, que sou o enviado do Pai, o Messias, aquele que veio para fazer a vontade do Pai. Aqui é muito importante fazer atenção. Jesus não raciocina do ponto de vista ontológico, isto é, do ser. Deus continua sendo de natureza divina. O ser humano continua sendo ser humano. Na tradição teológica, especialmente do Oriente, mas também na Igreja Católica, mas sobretudo na teologia ortodoxa, ali há um tema teológico muito bonito chamado processo de deificação. Eles chamam de theosis. O que significa theosis? Deificação, divinização. O ser humano é chamado a ser Deus. Em que sentido o ser humano é chamado a ser Deus? Isto é, já disse, não se trata de ser Deus no sentido ontológico, mas fazer o processo de identificação, de comunhão unitiva com o Senhor. Theosis é um processo. O primeiro passo desse processo é a catarsis, é a purificação. O segundo passo é a theoria, a iluminação. O terceiro passo é exatamente a santidade, a ressurreição. Percebam o que aconteceu nesses últimos 3 domingos da Quaresma. Terceiro domingo da Quaresma, purificação, a água batismal no poço de Jacó. Quarto domingo da Quaresma, a iluminação, o cego de nascença, e o batismo era chamado de sacramento da iluminação. Domingo passado, quinto domingo da Quaresma, a ressurreição. Então, este é o processo de deificação. Por meio da purificação, a pessoa alcança a iluminação e por ela chega à santidade. Isto é, a participação plena na pessoa e na vida de Deus. Conforme, então, este conhecimento teológico, esta compreensão bíblica e teológica, a vida santa de uma pessoa, purificada e iluminada, vive-se por meio de um processo de estágios constantes de crescimento, começando com as lutas da vida, aumenta cada vez mais o conhecimento de Deus e assim posteriormente se consuma na ressurreição do crente, isto é, numa vida nova, totalmente marcada pelo influxo de Cristo em sua existência. O poder do pecado e da morte já não tem influência sobre essa pessoa. Ela está de tal modo em Deus que o pecado e a morte já não têm domínio sobre ela. Esta concepção de salvação é fundamental para compreender esse processo de comunhão unitiva com o Senhor nosso Deus. Purificação, iluminação e comunhão unitiva plena. A esse processo, os orientais chamam de deificação ou theosis. Numa palavra, a reflexão de Jesus é muito simples. Vocês, na lei de vocês, chamam de deuses aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam a palavra de Deus. Vocês chamam de deuses aqueles que estão encarregados do julgamento, porque atuam em nome de Deus para fazer justiça. Ora, se vocês chamam de deuses a estas pessoas, por que a mim não podem chamar de filho de Deus? A argumentação é do menor para o maior, do argumento menor para o argumento menor. Se vocês chamam de deuses estas pessoas, muito mais a mim devo ser chamado de Deus. E qual é o critério fundamental que Jesus dá? O critério fundamental de discernimento é o cumprimento das obras do Pai. Veja aí os versículos 37 e 38. Aí está, no versículo 37 e no versículo 38, Jesus dá o critério fundamental. O critério do discernimento é o critério do cumprimento das obras do Pai. Mas para quem não quer compreender, qualquer justificativa serve. Eles não querem compreender. É por isso que Jesus deve fugir de Jerusalém e passa para outra margem do Rio Jordão, do outro lado, lá onde João batizou. É um modo de dizer
é preciso começar tudo de novo. Parece que tudo que Jesus disse e fez até agora, ninguém compreendeu nada. Ele vai de novo ao Jordão como que fazer um novo êxodo, recomeçar a sua missão, recomeçar o seu ministério. Parece que ninguém compreendeu nada. Vamos então, no dia de hoje, parar para refletir sobre estes dois elementos teológicos tão bonitos. Primeiro, o processo de deificação. Somos chamados a sermos deuses, isto é, a fazer o processo de comunhão unitiva profunda com Deus, por meio da purificação, da iluminação e desse processo pleno de comunhão agápica e unitiva. Segundo, com Cristo. Vamos para o outro lado do Rio Jordão, para de lá voltarmos e fazermos também com Ele esse novo êxodo, essa nova entrada na terra do reino, para recomeçar todo o seu ministério. Também nós não compreendemos ainda nada. Estamos com o coração endurecido e empedernidos. Precisamos fazer de novo com Cristo o nosso processo de retorno. Vamos ao Jordão, para de lá voltarmos com Ele, fazendo o processo de um novo êxodo. Deus os abençoe, os guarde e os proteja. Prepare-se, por favor, para a Semana Santa que está se aproximando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um abraço, um beijo a cada um de vocês.